Um argumento que eu fiquei espantado sobre a questão do Bolsonaro é o seguinte: alguém falou, não me lembro quem, que se você levantar o fora Bolsonaro, você vai diminuir o impacto da mobilização. É exatamente o contrário. Sem o fora Bolsonaro, a mobilização faz se dispersar. Uma pessoa de esquerda que pensa mais do que seria normal, ela pode chegar à conclusão de que se você começar pelo problema da educação, é mais fácil, que é um raciocínio pseudológico. Né? O raciocínio é assim: se você tem uma reivindicação pequenininha, é mais fácil dela ser carregada. É uma falácia, porque não corresponde à natureza de nenhum movimento. O movimento, ele é que nem uma... Como é que se diz? Ele é que nem um desabamento. Né? À medida que ele acontece, ele pega velocidade. Quando chega lá embaixo, aquela loucura, caiu um monte de coisa, numa grande velocidade, é uma grande destruição. Ele não vai, né? A pedrinha fala, é mais fácil cair eu aqui, que sou uma pedrinha pequenininha, depois, aí a gente vai uma outra pedrinha e tal, e depois vai uma outra... O mundo, as coisas não funcionam assim. Os movimentos, eles são como determinados movimentos da natureza. Eles pegam um ímpeto, né? E com esse ímpeto eles vão crescendo. Então, a ideia de que você deve começar por pequenas reivindicações, ela é certa em determinadas situações muito estáticas, né? Mas as pequenas reivindicações também têm que ter uma realidade, elas têm que ter aquela faísca que permite o movimento se incendiar. Não é porque ela é pequena que ela é boa. Em geral, é o contrário. As reivindicações pequenas conduzem a movimentos pequenos. Né? Nesse caso aqui, toda a história do movimento, todo o desenvolvimento dessa luta é um desenvolvimento de luta política. O país inteiro assistiu à derrubada de um governo de esquerda, o crescimento o governo Temer, que fracassou, a subida da extrema-direita ao poder. Quer dizer, isso aqui está impregnado na situação. Então, quando você fala assim, vamos lutar por esse objetivo pequenininho, na verdade ele está propondo um gigantesco recuo do negócio. Você não vai fazer a coisa avançar, você vai fazer a coisa recuar. Por exemplo, depois de toda essa luta, depois de todas as denúncias contra o Bolsonaro, tudo, você chegar e falar assim, vamos lutar só por esse objetivo aqui, é um recuo. Algumas pessoas falam assim, não, mas isso unifica todo mundo. Mentira. O que unifica todo mundo é a luta contra o Bolsonaro. Porque se não fosse assim, mais importante do que a luta pelo corte na educação seria a Previdência. A Previdência foi um ataque universal contra todo mundo. Só que no caso da Previdência acontece o seguinte: você precisaria ter aquele ponto de apoio que levasse adiante essa luta. E as entidades sindicais, em geral, têm uma posição muito tímida, não conseguiram fazer um movimento pela Previdência. Pelo contrário, eles montaram uma política sábia, que a gente viu no 1º de maio, que era juntar alhos e bugalhos, né? Pagaram uma fortuna lá por umas cantoras sertanejas, que acabaram nem cantando, né? Tocaram a música gravada, dançaram um pouquinho e foram embora. Eu também não entendi, porque se é para você fazer demagogia e picaretagem, o mínimo que se pode esperar é que você faça demagogia e picaretagem direito, né? Foi uma demagogia e picaretagem mal feita. A Força Sindical trouxe lá uns 100 indivíduos contratados com um uniformezinho besta de Força Sindical, uma bandeirinha, e o cidadão escutou o representante da Força Sindical falar e vazou.
Aí tinha outros 2 ou 3 também de outras supostas centrais sindicais que conseguiram demonstrar que eles não levam ninguém no ato. Que eles só levaram esse pessoal com uniformezinho contratado. Quer dizer, assim não dá. Isso aí não é um estopim. Isso aí é como você colocar a pólvora num balde d'água. Nunca vai explodir. Já os setores da educação chamaram para uma mobilização, seus associados se juntaram lá, tomaram iniciativa. A gente tem que ver que o movimento, a PUESP em São Paulo, foi um dos sindicatos que mais se mobilizou pela liberdade do Lula contra o golpe. Tem isso daí. Quer dizer que os professores de São Paulo também teve várias mobilizações e tudo mais. Então, a tese da reivindicação pequenininha, ela não tem sentido nenhum. Sem o fora Bolsonaro, a mobilização tende a ser... Eu não digo que ela vai acabar nem nada, né? Mas é um bloqueio ao desenvolvimento da mobilização. Bom, para encerrar o raciocínio, já falei várias coisas, mas teria mais coisa para falar, por incrível que pareça. Vamos colocar mais algumas coisas como conclusão, né? Primeiro é o seguinte, né? Deixando de lado toda a teoria, que teoria é muito bom, né? Mas toda a teoria que não procura se manter vinculada com o mundo real e a atividade prática, ela tende a se transformar numa coisa extravagante e irreal, né? A coisa principal que acontece é o seguinte: o governo Bolsonaro é um governo de ataque selvagem contra a população e contra a economia nacional, que é um ataque contra a população também. Eles já falaram de privatizar tudo, já privatizaram. É um governo de verdadeira histeria e loucura nacional. Quando você tem um governo como esse, você tem que se concentrar em impedir que o governo continue a fazer o que ele está fazendo. O raciocínio de que se você derrubar esse, vem um outro, é um raciocínio de uma pessoa que está confortavelmente sentada em casa, né? Enquanto que a população ela está numa outra situação. Ela está ali como se ela estivesse debaixo de uma fuzilaria tremenda, e aí o cidadão olha e tem uma granada na mão. Aí ele fala assim: jogo essa granada ou não jogo? Se eu jogar a granada, será que vai ser ruim ou vai ser bom? Normalmente, se você está debaixo de uma fuzilaria enorme, que tende a varrer você do cenário, você pega a granada e joga. Depois você vai perguntar se vai vir outro cara para tirar e tal. Nós estamos nessa situação com o governo Bolsonaro. O governo está destruindo o país. É um governo de destruição nacional, né? E se a gente quiser entender bem, basta olhar para o que está acontecendo na Argentina. O governo Macri na Argentina destruiu o país. A tal ponto de que, com toda a campanha e tudo, quem está no primeiro lugar nas pesquisas é a Cristina Kirchner. Quer dizer, a população nesse sentido é mais simples do que os teóricos e ideólogos. Eles olharam e falaram assim: não dá para continuar, isso aqui não dá para continuar. Agora a burguesia na Argentina vai ter que fazer lá, né, as suas operações muito complicadas para manter o que eles conquistaram com a derrubada do governo dos Kirchner, né? Já começaram fazendo a Cristina Kirchner desistir da candidatura em favor de um cidadão direitista lá. Bom, mas o fato é esse daí. Nós vamos esperar o quê? Que o Bolsonaro acabe com o Brasil? Entregue a Amazônia? Sei lá o que. O que é possível que ele faça? Qualquer coisa, perto do que ele já vem fazendo. O normal é assim, diante de um ataque, a pessoa quer botar fogo na sua casa, você pula em cima dele e mata ele até no dente. Você nem procura, você nem vê se você tem metralhadora ou faca. Você mata ele dentada para impedir que ele bote fogo na sua casa. Essa é a situação que nós estamos vivendo.
tem que tirar o governo. É o argumento mais forte de todos. Cada dia que passa, a existência desse governo deixa um rastro de destruição. Se você não reage, você vai ser desmoralizado, você vai ser engolido por tudo que está acontecendo. Né? É necessário jogar todas as fichas na mobilização. Se alguém vier com o argumento de que não há condições agora, então o problema é o mais rapidamente possível, através da mobilização, de incentivar a mobilização, criar as condições para a mobilização. Não há nenhum tempo a perder. Eu vi debates sobre a questão da Argentina, que uma parte da esquerda não quis levantar quando o Macri subiu ao governo, fora Macri. É meio no estilo da esquerda brasileira, né? Eleito, essa coisa toda. Agora o povo está numa loucura contra o Macri. O que ele fez na Argentina foi uma destruição. A crise argentina é uma crise gigantesca. O pessoal fala assim, não, a crise brasileira ela vai ser controlada e tal. E veja bem, o Macri não é o Bolsonaro. Ele não é o tipo da pessoa que fala que o japonês tem pinto pequeno. Ele é uma pessoa bem mais normal, digamos assim, sabe se comportar em público, pelo menos, né? E ele destruiu o país também. E o povo está querendo ver ele pelas costas. Nós vamos esperar chegar nessa situação, porque agora com 3 anos e meio de Macri, a inflação lá em cima, a economia totalmente paralisada, tudo destruído, o pessoal olha e fala assim, o que fazer com o Macri? Bom, agora já... Agora vai para a eleição e a eleição vai definir. Tivessem criado um movimento logo de cara, né? E isso daí teria sido interrompido no meio do caminho. E justamente os argentinos que têm a experiência do argentinaço do ano 2000. Quando subiu o governo do Macri, digamos assim, era fácil tirar a conclusão. Vamos fazer que nem no ano 2000. O problema também, sabe o que é? O segredo dessa paralisia da esquerda argentina, no ano 2000 também não foram eles. O negócio explodiu quando um amplo setor da classe média saiu às ruas. O povo já vinha tocando fogo em tudo que era possível, incendiaram várias casas de governo provinciais na Argentina, antes do argentinaço. Mas o movimento não conseguia se juntar para derrubar o governo, que é o fundamental, né? Na política, sempre o mais importante é o problema do poder. Quando a classe média saiu às ruas, aí a base do governo era a classe média, o governo ficou sem base, a mobilização acabou com o governo. Se na Argentina tivessem preparado isso, o governo Macri não ia estar sofrendo de uma desidratação eleitoral. Ele cairia. Então isso é muito importante de levar em consideração para o Brasil. O problema não é ir fazendo o Bolsonaro sufocar aí durante 4 anos e a gente chegar no 4º ano e falar, tá vendo? O cara destruiu totalmente o país, agora vamos votar em outra pessoa. Isso é o que se chama, né, em linguagem popular, fechar a porteira depois que a boiada fugiu, né? Tem que fechar a porteira antes dos bois correrem, porque aí você preserva uma parte dos bois. A boiada está indo embora e o pessoal fala, não vamos fechar a porteira não, que não dá, meio Mourão e não sei o quê, papapá, pipipi, fica aquela conversa mole, né, típica de pessoas que não são práticas, e portanto não são políticas, enquanto que a casa está pegando fogo, a boiada está fugindo e tudo está acontecendo. Então, o problema é justamente esse daí. É preciso aumentar exponencialmente a mobilização e procurar dar um rumo, né? E procurar concentrar esse movimento num amplo movimento nacional pelo Fora Bolsonaro, eleições gerais, né? Liberdade para Lula.